Já parou para pensar que, para o direito, as coisas do nosso dia a dia são vistas de um jeito totalmente diferente do que a gente imagina? Pois é, a lei tem um sistema próprio para organizar o mundo, e quando a gente entende essa lógica, a nossa percepção de tudo muda. Para a gente mergulhar nisso, vamos começar com uma pergunta. Pensa só, um touro de raça, campeão, com uma genética que vale ouro. Ele é a mesma coisa que qualquer outro touro ali no meio do pasto? Para a biologia, talvez seja. Mas e para a lei? Juridicamente falando, a resposta é um grande e sonoro não. E essa diferença, acredite, não é só um detalhezinho técnico. Ela tem consequências práticas gigantescas, que afetam contratos, heranças e até mesmo garantias de empréstimos. Então, vamos começar pelo começo, pela divisão mais fundamental de todas, a base de onde tudo parte. A primeira grande separação que o direito faz é entre bens móveis e bens imóveis. De um lado, então, a gente tem os bens imóveis, o chão, o terreno e tudo que está grudado nele, tipo uma casa ou uma plantação. Do outro, os bens móveis, tudo que a gente consegue levar de um lado para o outro sem estragar, sabe? Um celular, um carro, um livro. Parece bem lógico, né? Pois é, só que se fosse tão simples assim, não teria graça. É aqui que a coisa começa a ficar interessante de verdade, porque a lógica do direito às vezes vai contra a nossa intuição. Ela se preocupa menos com a física e mais com a finalidade econômica das coisas. E este slide mostra isso de um jeito perfeito. Pensa num navio ou num avião. Eles se movem, óbvio. Mas para a lei, na hora de servir como garantia para uma hipoteca, eles são tratados como se fossem imóveis. Por quê? Pela importância econômica gigantesca e pela necessidade de um registro formal, bem parecido com o registro de uma casa. E essa ideia de que o para que serve é mais importante do que o que é, nos leva para o próximo nível de complexidade. Vamos ver agora como o contexto de uma situação pode mudar completamente a identidade legal de uma coisa. O ponto aqui é o seguinte: o direito quer saber se algo pode ser substituído por outra coisa idêntica. Se pode, é um bem fungível. Se não pode, se é único, é infungível. Mas olha só a tabela. Um tomate é fungível na feira, mas se for uma amostra para um concurso, ele se torna único, infungível. O nosso touro campeão, infungível. Uma moeda de R$1, fungível. Mas uma moeda rara de colecionador, infungível. A lição é, não é o objeto, é a situação que define. Agora, outra categoria importante, bens consumíveis. E atenção aqui porque existem dois tipos. O primeiro é o que a gente já imagina, coisas que acabam no primeiro uso, como comida. Essa é a consumibilidade natural. Mas tem também a consumibilidade jurídica. Bens que são feitos para serem vendidos, como as mercadorias de uma loja. Mesmo que não se destruam, a finalidade deles é o comércio. E o mais legal é que o direito permite uma certa flexibilidade. As pessoas num contrato podem combinar que um bem que normalmente seria consumível não seja. A fonte que usamos traz esse exemplo ótimo. Um peixe que seria comido, mas que foi emprestado só para tirar uma foto. Nesse acordo específico, ele se tornou inconsumível. Curioso, né? Muita gente faz uma confusão danada com esses dois conceitos, mas a diferença é fundamental. Vamos deixar bem claro. Fungibilidade tem a ver com a possibilidade de substituição. Consumibilidade tem a ver com a destruição ou a venda depois do primeiro uso. São análises diferentes. Beleza, vamos fazer um teste rápido para ver se a ideia ficou clara. Pensa num atum azul gigante, super raro, vendido naqueles leilões famosos do Japão por uma fortuna. E aí, como a gente classifica esse peixe? Resposta: ele é consumível porque a finalidade jurídica dele é a venda, vai virar sushi, mas ao mesmo tempo ele é infungível porque é absolutamente único, não dá para achar outro igualzinho. Esse exemplo é perfeito para mostrar a diferença. Agora vamos falar sobre divisão. Para o direito, a questão não é se dá para fisicamente cortar algo no meio, mas se vale a pena. Um bem é juridicamente indivisível se, ao ser partido, ele perde sua função, seu valor despenca ou sua essência é destruída. E o exemplo clássico aqui é o diamante. Claro que dá para cortar um diamante, mas para a lei ele é indivisível. Por quê? Porque ao fazer isso, você destrói o valor comercial que ele tem como uma peça única e valiosa. De novo, a finalidade socioeconômica é que manda na história. Até agora, a gente analisou os bens de forma isolada, mas o direito também classifica as coisas pela relação que elas têm umas com as outras. Vamos avançar para entender como isso funciona. A lógica aqui é bem direta. O bem principal é aquele que se basta, que cumpre sua função sem precisar de mais nada. Já o bem acessório, bom, ele só faz sentido, só tem sua função completa quando está ligado ao principal.
Mas o que quer dizer existir por si só? A interpretação jurídica aqui é genial. Pega a roda de um carro. Fisicamente, ela pode existir sozinha, numa prateleira. Mas a verdadeira função econômica dela só se realiza quando ela está no carro. Por isso, ela é um bem acessório. Nesse contexto, existir significa cumprir um propósito. E para a gente fechar, vamos ampliar o nosso foco e sair do que é de uma pessoa só para falar daquilo que pertence a toda a coletividade. Vamos falar dos bens públicos. O nosso Código Civil divide os bens públicos em 3 grandes grupos. Primeiro, os de uso comum do povo, que todos nós podemos usar, como as ruas, os rios e as praças. Depois, os de uso especial, que servem a um propósito público específico, tipo um prédio de um ministério. E por último, os dominicais, que são basicamente o patrimônio que o Estado tem e pode eventualmente negociar. E aqui vem o ponto mais importante. Os bens de uso comum e os de uso especial são inalienáveis. Traduzindo, eles não podem ser vendidos. Não estão no mercado. São de todo mundo e ponto final. Só que o direito nunca é uma ciência exata. E olha só que debate fascinante. O Código Civil diz que nenhum bem público, seja móvel ou imóvel, pode ser adquirido por uso capião. Já a Constituição Federal, que é a nossa lei maior, parece limitar essa proibição só aos imóveis públicos. Isso gera uma discussão jurídica enorme e mostra como o direito é um campo vivo, sempre em interpretação. Depois dessa viagem toda, fica o convite. Olhe para as coisas à sua volta. A sua cadeira, o seu livro, a rua lá fora. Com essas novas lentes, como será que o direito enxerga o mundo em que a gente vive? A resposta, com certeza, vai ser surpreendente.